Tô aqui mandando pro povo a live, se vocês quiserem mandar também, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar do capítulo 5 de Hebreus e enquanto o povo vai entrando, vamos orar para o Senhor abrir o nosso entendimento. Tô meio pálida, não passei muito blush, mas tudo bem, isso não importa. Vamos orar então? E aí, se vocês tiverem, se vocês sentirem no coração de mandar para alguém, fiquem à vontade. Mas vamos preparar nosso coração e a nossa mente para aprender mais um pouco, pegar com mais profundidade os ensinamentos das cartas de Hebreus. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por esse estudo que tem enriquecido tanto o nosso conhecimento, nosso entendimento. Senhor, eu peço que teu Espírito vivifique todo ensinamento que sair da minha boca, que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe os pecados daqueles que estão aqui para aprender, que o Senhor nos lave com o teu sangue, Jesus, para que a gente possa estar santificados, separados na presença do Eterno, e a gente possa receber todo ensinamento que traz vida, que traz mudança de mente, que traz transformação no nosso caráter, no nosso modo de viver, para a glória do teu santo nome, Pai. Abençoa e sopra esse estudo para que outras pessoas possam ser alcançadas, possam aprender e que a semente ela encontre boa terra no coração de cada um, Senhor, para germinar, frutificar e ser compartilhada e assim muitos serem alcançados também, Senhor, como o teu reino é e como ele age aqui na terra através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos, pessoal que está entrando. Então vamos lá. A gente vai dividir esse estudo hoje em duas partes. Em três partes, na verdade. A gente vai ver o início aqui, quando fala sobre o sacerdócio de Jesus, né? Ele ser superior ao sacerdócio dos levitas. E depois a gente vai ver uma introdução, é só um trechinho. A gente não vai ver aprofundadamente hoje sobre o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, mas a gente vai ter uma pequena introdução a respeito desse tema que a gente vai aprofundar bastante no capítulo 7. Então estejam atentos, porque daí quando tiver o capítulo 7 vocês já vão ter um pouco de informação que vai ajudar. Deus te abençoe também, Anderson, boa noite, a paz do Senhor. Esse entendimento de hoje vai ajudar vocês a compreender melhor a respeito do capítulo 7, que fala mais detalhado sobre a ordem de Melquisedeque. E aí depois a gente vai ver a outra parte que diz respeito ao comportamento, né, a aplicação da palavra, e era uma repreensão, na verdade, do 11 ao 14 a gente vai ver que é uma repreensão do autor, uma crítica que ele faz sobre o comportamento daqueles judeus, né, que são estes hebreus aí, que a gente já viu que esse nome, carta aos hebreus, foi dado bem depois, né, dessa carta ser escrita. Ela era direcionada aos judeus que creram em Jesus como Messias. Então vamos lá. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, só recapitulando, né? Arão e os seus filhos, seus descendentes,
eles foram ungidos para esse ministério sacerdotal no tabernáculo, lá na época que o povo estava habitando no deserto. E a gente já aprendeu, né, que a tribo de Levi ela foi separada para ministrar diante do Senhor, mas não são todos os levitas que podem apresentar sacrifícios diante de Deus, somente aqueles que foram chamados. E estes são os descendentes de Arão. Tem 3 famílias nos levitas, né? A família de Merari, de Corá e de Arão. Depois vocês podem ler melhor as funções deles no livro de Números, mas a gente acabou até fazendo uma recapitulação de estudo quando a gente estudou o livro de Deuteronômio, né? Quando a gente falava sobre a tribo de Levi, a gente chegou a ver isso, mas você pode ir lá ler depois. E aí, o importante aqui desses primeiros versículos, né, é que o autor ele está mostrando que o homem ele é frágil, ele é fraco e ele também fraqueja, mesmo ele em uma posição sacerdotal, ele pode cometer pecados. E aí eu só queria recordar com vocês o que a gente leu do Talmud na semana passada, que diz assim: enquanto estão vestidos com as vestes sacerdotais, eles estão vestidos com o sacerdócio. Mas quando não estão usando as vestimentas, o sacerdócio não está sobre ele. Aí eu expliquei que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele só estava com as roupas de linho, né? Nenhum adereço de ouro ele carregava nele. Ele entrava como se ele tivesse, não diria nu, né? Porque ele estava vestido, mas como ele tivesse sem nenhuma coisa que trouxesse a ele algum tipo de honra, algum tipo de honraria, de valor. Então ele entrava com vestes que são nobres, mas que na verdade representam a pureza do homem diante do Senhor, né? O coração puro, a alma e o espírito purificados. Então ele entra na presença do Senhor somente vestido com as vestes de linho. E aí eu trouxe uma associação ao cumprimento das profecias em Jesus. Ele, como sumo sacerdote, se vestiu, só que agora com vestes de um corpo glorificado, que foi aquele corpo que Adão e Eva eles perderam, né? A glória de Deus que eles perderam quando eles caíram na desobediência e comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. No hebraico, aí é uma curiosidade, né? Eles têm um artigo que sempre está na frente de substantivos que indicam honra, glória, né? Então, quando eles se referem a Deus, eles não falam tipo só Adonai, tem também Hashem. E Hashem é o A e Shem. Shem significa nome e o A ele traz, ou Ra, né, que antigamente eles tinham esse som gutural, mas no hebraico moderno não tem mais, mas eles usam esse termo para dizer o nome. E eles usam isso para Hamashia, que é o Messias, e a Adão, era o nome do Adão antes dele cair. Depois que ele cai, passa a ser só Adão. Então, a glória do Senhor que estava com ele, ele perdeu quando ele cometeu a desobediência, a transgressão da instrução, né, do único mandamento que ele tinha para obedecer, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus ele resgata isso na vida dele, né, no corpo dele. Ele resgata isso, ele restaura isso para a humanidade e nós, pela fé nele, somos justificados e receberemos esse corpo glorificado também. Agora, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque tanto o sumo sacerdote como Jesus, o sumo sacerdote aqui, né? Eles foram tentados, né, no seu serviço, no seu ministério, eles foram tentados como nós somos. Jesus não fraquejou, né? Jesus não, embora ele tenha até pedido para Deus tirar dele, afastar dele
aquele ministério, né? Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, mas logo em seguida ele fala, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, embora ele até tivesse desejo, né? Porque a angústia na carne dele foi muito grande, ele não desobedeceu a Deus em nenhum momento. Mas os homens sumos sacerdotes lá, né? Apesar de Jesus ser homem também, mas ele foi justo, né? Ele foi o cordeiro perfeito de Deus. E o sumo sacerdote, ele não foi tão perfeito assim, né? Todo sumo sacerdote, ele precisava apresentar um sacrifício para expiação do seu próprio pecado antes de apresentar a expiação do pecado de Israel diante do Senhor. E ele então, né, a gente vai ver aqui em Levítico 9 um pouquinho, né, da instrução que foi dada tanto a Arão quanto para os sumos sacerdotes que sucederiam o seu lugar futuramente. Ai, meus papéis caíram todos. E aí diz assim, eu vou ler somente do versículo... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler do versículo 7 em diante. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Aqui vocês vão reparar que tem 4 animais sendo imolados, né, apresentados no altar do Senhor. E aí, vamos lá. O primeiro foi o bezerro, né, que ele apresenta, o sumo sacerdote apresenta para a oferta pelo seu pecado. Chegou, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo do sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Deixa eu mudar minha internet aqui, eu não sei se... A internet tá boa aí para vocês? Porque eu tô vendo aqui que tem gente usando ela também, não sei se ela tá, senão eu ponho nos dados. Tá tudo certo com a minha voz, Dani? Você que tá aí acompanhando? Se estiver travando, me avisa aqui, por favor, que eu troco o sinal, tá? Mas, continuando, os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue, o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. E no sangue a vida, né? A gente já aprendeu que o sangue, todo sacrifício ele precisa de sangue, né, derramado, porque está no sangue a vida do ser. E ali então no altar a vida daquele animal estava sendo derramada em expiação ao pecado do sumo sacerdote. Aí depois nós vemos que ele coloca a gordura, os rins, o redenho do fígado da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar. Então, não é todo o animal que é colocado no altar, né? Quando é expiação de pecados, o animal não é queimado totalmente ali. Somente a gordura, os rins, o redenho do fígado da oferta. E aí a carne e o couro, elas são queimadas fora do arraial. E isso tem um significado, né? A gente vai estudar melhor isso quando a gente for estudar o capítulo 9, que fala sobre o tabernáculo, mas só para dar uma adiantada para vocês entenderem um pouquinho, né, de como Deus, toda a ordenança que ele dá, ela na verdade ela traz um testemunho daquilo que acontece no mundo espiritual, no plano espiritual, e a sua lei estabelecida. Então, o pecado, ele não entra na presença do Senhor, né? A morte, ela tá fora da presença de Deus. Ali no altar era apresentada a vida e era... como é que fala? Deixa eu pegar aqui só nas minhas anotações, para não
Não fazer a bobagem. Mas era. Calma aí. Os elementos mais terrenos e materiais que eram apresentados ali no altar, né? Naquele altar de bronze que ficava no pátio. Então, o que era sacrificado ali, que era trazido diante de Deus pelos homens, eram os elementos terrenos e materiais, né? Todo o prazer carnal que gera a transgressão da lei do Senhor, ele era consumido ali. Só que aquilo que estava morto, né, que recebeu a morte, a condenação, que é o corpo, o couro e a carne, eles eram queimados fora da presença de Deus, porque na presença de Deus não entra a morte. E Jesus, ele levou os nossos pecados sobre ele e ele foi morto fora, né, de Jerusalém. Ele não foi morto dentro do templo e queimado ali no altar. Ele foi pendurado no madeiro fora, né? Ele entregou a sua vida como expiação dos nossos pecados, como Cordeiro de Deus fora, mas ele derramou sangue lá no Sinédrio, porque os escribas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, né, na verdade, e os doutores da lei, eles espancaram, açoitaram Jesus dentro do Sinédrio, e depois ele foi tirado, foi levado para ser açoitado pelos romanos, né? A gente já estudou sobre isso, e a crucificação dele aconteceu fora do território de Jerusalém, ali do templo, né? Da presença do Senhor, fora do arraial também. E aí, depois ele imolou o holocausto, os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou para oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Então, para expiar o pecado dele, ele apresentou o bezerro, como era a ordenança pelas leis aqui que a gente vê em Levítico. Aí ele depois apresenta um holocausto, que é... Aqui não fala o que é o animal? Peraí. Não. O cordeiro. Acho que é o cordeiro? Não, pera. É. Acho que é o cordeiro para ele. E aí ele apresenta, enfim, aqui eu não estou identificando qual que é o animal no holocausto, mas depois ele apresenta o bode para expiar o pecado do povo. Por isso que a gente tem aquela expressão do bode expiatório, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa expressão. Usaram ele como bode expiatório, porque esse animal carregava a culpa do povo de Israel. E aí, depois disso, depois de apresentar o bode como oferta pelo pecado, ele fez chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito, fez chegar a oferta de manjares, dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda e o que cobre as entranhas e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito e ele a queimou sobre o altar, mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Aí a gente precisaria estudar todas as leis para vocês entenderem, mas eu estou só citando para vocês verem que ele apresentava quatro ofertas ali, né? 2 de expiação, 2 de ofertas pacíficas diante do Senhor. Porque primeiro você pede o perdão, depois você apresenta o sacrifício agradecendo pelo perdão. E era uma oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. E aí eu já expliquei, né? Aquela mão que o sumo sacerdote faz. Se você não assistiu a aula anterior, depois assiste,
que ele estendia, né, que era aquela mão assim, que eu não consigo fazer, mas ele estendia sobre o povo de Deus e declarava a bênção sacerdotal, que a gente também já leu, e a glória de Deus, ela passava pelas mãos, né, do sumo sacerdote e era derramada sobre o povo, que era a função do sumo sacerdote, como a gente viu lá em Hebreus. Vamos voltar lá para o capítulo 5, num versículo específico, o autor fala sobre isso. Cadê? No primeiro versículo mesmo, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E esses dons, a gente tem um exemplo que é o sumo sacerdote Eli, na época da era de juízes, ele abençoou a Ana, que é a mãe de Samuel, que foi um grande profeta e juiz da época dele, e ela era estéril, né? Ela era a esposa de Eucana, se não me engano. Deixa eu ver aqui em 2 Samuel. Não, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ver o nome do pai de Samuel, que eu já esqueci. Era o Eucana. E Eucana, ele tinha 2 esposas, a Penina, que tinha filhos, e a Ana, que ele amava muito, mas que era estéril. E aí ela, numa dessas idas a Jerusalém com Eucana foi apresentar, né, as obrigações como sacerdote do lar, apresentar as ofertas e os sacrifícios pela sua família. Ela ficou nas escadas orando, ele viu ela lá, achou que ela era alguma pessoa que estava embriagada, até meio que criticou ela no início, e aí ela mostrou que na verdade era angústia do coração dela, que ela estava balbuciando, orando ali diante do Senhor, e ele abençoou ela, dizendo, vamos lá no versículo 17, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Em outras passagens, como no livro de Reis, a gente vê Davi, né, tendo um desejo, apresentando para Natã, e Natã abençoando, mas ele era profeta, então não serve. Deixa pra lá. O Eli, então, ele tem aqui, né, aqui ele tem a gente tem uma ilustração, né, de um sumo sacerdote abençoando a petição, né, de uma pessoa, e a gente deve se lembrar que o tempo todo o povo ele estava ali diante da presença de Deus no templo, né? Apresentando não só as suas ofertas, mas as suas orações. Eles liam salmos, né? Ou cantavam os salmos enquanto eles peregrinavam até Jerusalém, e em Jerusalém eles entoavam os salmos, né? Congregando juntos. E isso era o desejo de Deus, né? Porque Deus ele espera que o seu povo se alegre, louve e o adore em comunhão, em unidade na presença dele. Mas, continuando a história aqui sobre o sumo sacerdócio, né? Como a gente viu, ninguém se autoproclama sumo sacerdote. Deus é que deve chamar. E Deus, ele chamou tanto a Arão e a sua linhagem, como ele chamou a Jesus e como ele já havia chamado outros homens antes da lei ser outorgada. Já existia um sacerdócio, uma ordem sacerdotal acontecendo antes do sacerdócio aarônico, como dizem, né? O sacerdócio levítico. E aí, para entender isso, a gente precisa entender uma pequena palavra aqui que está no versículo 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse nome, ele na verdade não existe, né? Isso não é um nome. Na verdade, isso é um termo. Eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo copiar e colar para vocês verem. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu coloco nos comentários. Se você quiser, dê uma olhada nos comentários do vídeo e você vai ver. São 2 palavras, na verdade. Melquisedeque.
que significa o rei Malquisedeque da justiça, ou rei da paz. E esse termo, ele aparece, né, esse nome, Malquisedeque, aparece pela primeira vez no livro de Gênesis. E a gente vai ler rapidinho aqui em Gênesis. No versículo 18 do capítulo 14. Malquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, aqui a gente vê o primeiro momento, né, que aparece esse termo, Malquisedeque, que foi traduzido como Malquisedeque. Aí as pessoas acham que é um homem e ficam, mas quem é esse homem? Que nome estranho é esse? Quem é esse? Mas, na verdade, é uma ordem sacerdotal que começou com Adão, foi passada depois para Noé, né? Passou por alguns homens, foi passada passou para Sete, depois passou para Noé e passou para Sem, que é o filho de Noé. E de Sem foi passado para Abraão. Nas literaturas judaicas, Sem aparece como sendo esse sacerdote que está com Abraão aqui, e que Abraão apresenta o dízimo. E na aula do capítulo 9 a gente vai aprofundar, do capítulo 9 não, do capítulo 7, a gente vai aprofundar a respeito dessas informações, então vai acompanhando as aulas. Mas aqui é só uma introdução para você saber que quem é Melquisedeque, na verdade, é uma ordem sacerdotal. E Jesus, ele vem dessa ordem sacerdotal. Por isso que ele é apresentado como um sumo sacerdote superior, porque, na verdade, a ordem sacerdotal dos levitas, né, essa ordem sacerdotal aarônica, ela, na verdade, ela é falha, né? E na época de Jesus, o sacerdócio já estava sendo vendido e comprado e já estava ligado à política. Na era de Herodes ali, nessa época do Império Romano, na verdade haviam 2 sumos sacerdotes no templo exercendo a sua função, coisa que nunca aconteceu. Então aqui a gente já começa a ver a confusão que estava acontecendo. Só que Jesus, né, ele recebeu autoridade por causa da sua obediência à palavra e submissão à vontade do Pai. Quanto mais nós somos submissos e obedientes ao Pai, mais autoridade nós recebemos no nome de Jesus Cristo. E Jesus, ele orava, né, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lá no versículo 7 agora. Eu li até onde? Peraí. Bom, eu tinha lido até o 4, na verdade, né? Eu vou ler do 5 em diante só para não fazer confusão, desculpa. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus em nenhum momento ele se autodenominou sumo sacerdote ou sacerdote, mas o tempo todo ele falava: eu faço as coisas por causa do meu pai. O meu pai manda, eu faço, eu obedeço as palavras, à vontade do meu pai, aquilo que meu pai me diz, eu falo. Então, o tempo todo ele se colocou a serviço do Eterno. E aí, no versículo 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui ele repete, de novo, o fato de Jesus ser um sumo sacerdote segundo a ordem do Rei da Justiça, o Rei da Paz. E Jesus, ele suplicou diante do Senhor, Nós temos a oração que está lá em Mateus 26, no versículo 36 a 46. Vamos ler rapidinho, que é a oração que Jesus fala a respeito de Deus afastar dele o cálice, mas não seja como a minha vontade, sim a sua. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então aqui a gente vê um sentimento, que é contrário aquilo que a gente espera de Jesus, A gente espera que Jesus esteja o tempo todo muito firme, muito focado, muito forte, muito decidido do que ele está fazendo, mas aqui a gente vê que ele começou a se entristecer e a se angustiar, porque ele sabia o que estava por vir. E ele começou a sentir, a opressão vindo sobre ele. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, Jesus está ali intercedendo, angustiado, mas existe Deus não livrou ele dessa angústia, Deus não livrou dele, na verdade ele livrou da angústia, porque no capítulo 91 do Salmo 15, meu Deus, o que eu tô falando? No Salmo 91, versículo 15, diz o seguinte: ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então Deus ele estava com Jesus na hora da angústia, embora Jesus sentisse que ele estava ali sozinho. E Deus ele não livrou Jesus, ele não atendeu aquele pedido, porque tudo tinha que se cumprir, como tinha sido determinado, mas o Senhor ele enviou um conforto. E lá em Lucas 22 a gente vai ver esse conforto que Deus enviou para Jesus. Nesse mesmo episódio, Lucas ele relata um pequeno detalhe que está no versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava bastante angustiado com aquilo que ele ia viver, mas Deus ele enviou um anjo ali para confortá-lo, Mas isso não tirou dele totalmente aquela sensação, porque ele estava experimentando o momento, que todo animal que era imolado e era usado como expiação sentia, porque o pecado ele gera morte, Ele levou sobre si todas as enfermidades, as nossas dores e todo o nosso pecado, toda a culpa da nossa transgressão caiu sobre ele. Então ele se sentiu angustiado porque na verdade ele experimentou o que nós deveríamos estar experimentando por conta da nossa transgressão.
E aí a gente entende ainda melhor, né? O tamanho do amor de Deus por nós, de entregar o seu filho para sofrer tudo isso no nosso lugar, só para que a gente pudesse ser chamados de filhos e de sacerdócio real e de nação santa, separada para Ele. Outra coisa, né? Por causa da sua justiça, da sua piedade, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E quando diz aqui, tendo sido aperfeiçoado, lá no versículo 8, eu estava lendo o finzinho do 7, né? E agora no 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. E eu já falei sobre isso quando a gente estudou, acho que o capítulo 3 ou 2, de que esse aperfeiçoamento não era de caráter, porque Jesus ele era o Cordeiro perfeito, mas era o aperfeiçoamento da obra, né? Ele venceu a morte, e o fato dele vencer a morte e ressuscitar com o corpo glorificado, aperfeiçoou toda a obra, aperfeiçoou a ele, que tinha um corpo corrompido como o nosso, e ele se tornou o autor da salvação, e a nossa fé nele é que nos traz a vida eterna. E ele então foi nomeado por Deus o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele entra no Santo dos Santos e ele permanece ali, como a gente viu na semana passada, ele permanece na presença do Senhor, expiando o nosso pecado e se compadecendo da gente, porque a gente viu que ele sofreu a angústia, a tristeza, né? Ele experimentou isso, ele venceu as tentações. E como o sumo sacerdote também tinha, né, se compadecia, porque ele também fraquejava, Jesus ele se compadece das nossas dores e das nossas lutas contra a nossa carne, e ele intercede por nós diante do Pai. E aí, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Sobre o sumo sacerdócio, né? Quando o sumo sacerdote ele é eleito por Deus, e aí eu vou fazer uma referência ao versículo 4, que diz que ninguém toma para si essa honra, né? É um homem comum, como a gente viu, né? Arão era irmão de Moisés, os filhos de Arão que foram chamados para serem sacerdotes e o seu primogênito sucederia o seu lugar, eles eram homens comuns, mas eles recebiam o Espírito Santo e eles precisavam estar santificados, separados para servir na presença de Deus em favor do povo, derramando os dons, como a gente viu o exemplo de Eli, mas também apresentando sacrifícios. E todo dia o sumo sacerdote ele apresentava o sacrifício de manhã e todo ano, uma vez por ano, ele entrava nesse lugar, né, nesse Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote aqui do terreno, ele entrava somente uma vez por ano na presença do Eterno. Jesus ele está ali constantemente, eternamente sentado à direita do Pai. E esse sumo sacerdote, né, por curiosidade, ele entrava com uma corrente de ouro amarrada nele, porque se ele não tivesse se purificado, né, se aquele processo todo que ele fez não fosse com um coração sincero, íntegro, com temor a Deus, ele poderia morrer na presença do Senhor ali no Santo dos Santos, porque a glória de Deus ela era densa ali, né? A presença de Deus no Santo dos Santos ela era muito densa e ela revela aquilo que está no homem, né? Se ele está no pecado, ele está debaixo da condenação da morte, está separado de Deus. Então, o sumo sacerdote ele temia entrar na presença do Senhor e Jesus, né, como a gente viu, não se glorificou. Mas outra coisa, né? Quando Jesus ele morre, o véu ele se rasga na hora, né, que ele entrega o seu espírito, como está lá em Marcos 15, versículo 38. Quando Jesus entregou o seu espírito, né, que ele falou, está consumado, e ele deu o sopro, né, de vida dele para o Senhor, o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. E não era um véu de voal, né, porque quando a gente fala véu, parece que é um tecido fininho, aqueles tecidos que a gente vê as mulheres usando, né?
E na verdade esse véu, ele era tipo um tapete grosso, a ponto de quando teve a reforma, né, do templo que o Herodes lá ele conduziu, tanto que o segundo templo, né, a reforma do segundo templo, colocaram o nome do templo como o Templo de Herodes, porque ele ampliou o espaço, ele fez lá coisas grandiosas, né? O templo ele era super atraente, assim, né? Era imponente. E até Jesus, né, meio que quando os discípulos estão ali contemplando o templo com ele, ele fala, não ficará pedra sobre pedra, né? E esse véu, ele foi levado, né? Ele foi lá, porque tudo era purificado na água e depois colocado dentro do templo, né? Em cada coisa no seu lugar. Mas esse véu, ele era um tapete grosso, né? De púrpura, todo tecido e trabalhado. E a gente vai depois ver melhor as características do véu, mas ele era tão pesado que 300 homens tiveram que pendurar. Precisou da ajuda de 300 homens para ele ser colocado no lugar. E esse véu pesado, que 300 pessoas carregaram ali, né, 300 sacerdotes ali, foram levar para ser pendurado no templo, dividindo o Santo dos Santos do lugar santo, ele se rasgou quando Jesus entregou o seu Espírito, né? Isso já representa no plano espiritual, né? Isso traz o testemunho no plano material daquilo que no espiritual estava acontecendo. Jesus estava recebendo do Senhor o sumo sacerdócio pela ordem de Melquisedeque, e ele então passa a espiar no tabernáculo celestial, não mais um tabernáculo feito por mãos humanas. E uma curiosidade é que esse lugar, né, esse Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança. Quando o véu se rasgou, existem estudiosos que dizem que foi ali o momento em que o povo judeu percebeu que eles não tinham mais a Arca da Aliança, e muitos dizem que foram os macabeus que esconderam, outros, né, dizem que depois dessa era dos macabeus e os judeus construíram uma sala específica para esconder a Arca da Aliança do Império Romano. Hoje em dia dizem que está junto com um grupo de etíopes, mas a gente tem uma revelação em Apocalipse 11, versículo 19, que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E isso acontecerá quando o sétimo selo se abrir, né? Então, significa que o Senhor, ele escondeu a Arca da Aliança, né? Existe essa teoria também de que a Arca da Aliança, que foi construída na época do tabernáculo e que foi colocada no primeiro templo, e quando ele foi destruído, ela foi roubada por Nabucodonosor, porque quando o povo foi levado ao cativeiro, o templo foi destruído, né? Muitos acham que Nabucodonosor roubou, outros acham que os sacerdotes antes, né, quando a profecia foi dada por Jeremias, os sumos sacerdotes e os sacerdotes esconderam a arca, mas o que a gente vê aqui é que ela será trazida, né, a revelação diante dos olhos do povo de Deus no seu tempo certo. E a respeito do sumo sacerdócio é isso. Agora a gente vai ver o finzinho aqui. Deixa eu ver que oração. Não, vai dar tempo. 15 minutinhos dá para explicar, são só 3 versículos, né? Vamos ver lá do versículo 11 ao 14 agora. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Antes da gente continuar, eu só vou recordar vocês, né, a quem essa carta está endereçada. Sim, aos judeus que creram em Jesus Cristo.
E qual que era a função dos judeus, né? Por que que Deus separou um povo para ele? Para apresentar e ensinar a sua lei, né? A sua reta justiça, que deveria ser ensinada por eles e apresentada, né? Como um testemunho. Eles seriam as testemunhas do Eterno na terra. Lá em Romanos, nos primeiros versículos de Romanos, a gente tem uma fala aqui importantíssima de Paulo, que está no capítulo 3, nos primeiros versículos, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, esse autor aqui de Hebreus está admoestando esses homens, porque ele fala assim, né? Eu tenho muito o que dizer para vocês, essas coisas são difíceis, estou falando a respeito do sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, essas coisas vocês precisavam de compreensão, de maturidade espiritual para receber, mas vocês estão ainda precisando aprender o que vocês já deveriam saber por serem judeus, porque vocês foram ensinados a respeito disso tudo. Desde novos, desde crianças, vocês são ensinados que Deus é um e que você deve amar a Deus, né? De todo o coração, com toda a tua alma, com tudo que você possui, com todo o seu poder, como está traduzido no português. Mas vocês não estudaram, parece que vocês não... Estou meio que traduzindo aqui como ele tava, o que ele estava falando, né? Vocês não parece que não estudaram as escrituras, parece que vocês nunca meditaram na Torá, tem que ensinar para vocês o leite espiritual, o básico, que é as instruções, antes de trazer para vocês aquilo que competia a vocês ter para ensinar a outros, né? Tanto que ele fala no versículo 12, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, por quê? Jesus ele veio, cumpriu com toda a profecia, com tudo aquilo que estava escrito a respeito deles, e ele veio primeiro para os judeus. E era para os judeus receberem, né, o Espírito de Deus, o poder, e os judeus receberam, né, a gente viu os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles eram judeus, eles eram do povo de Israel, e eles receberam o poder dos céus que vem do Espírito de Deus para ensinar. E esse autor está criticando no segundo século esse povo que é no segundo século, né? Que a gente... Deixa eu só ver aqui se eu não tô... É a segunda geração de cristãos, na verdade, né? Não quer dizer que foi justamente no segundo século, mas a segunda geração de cristãos, esses judeus, eles deveriam estar ensinando aos gentios a respeito das escrituras, trazendo a revelação acerca das coisas espirituais, mas estes homens e mulheres estavam muito fracos de compreensão, de entendimento, estavam precisando ainda se alimentar do básico, né, das escrituras, da Torá, do leite espiritual, para eles poderem receber aquilo que era difícil de explicar. E aí ele continua falando, vocês têm necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele mesmo está falando, né? Essa revelação do sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque é algo profundo, é algo que vocês precisavam estar já amadurecidos espiritualmente, no entendimento, no conhecimento, para vocês poderem entender, compreender, e até vocês deviam estar sendo mestres para os outros, e vocês ainda estão precisando ouvir. Vocês foram tardios em ouvir, vocês ao invés de prestarem atenção em todo o ensinamento, em tudo aquilo que vocês estavam recebendo,
vocês endureceram o coração, vocês meio que negligenciaram o meditar na palavra, o conhecimento. E ele fala que somente os maduros conseguem, né, discernir o bem e o mal, e tem as suas faculdades exercitadas. E o que isso quer dizer, né? Quem tem faculdade exercitada são aqueles que, por viverem debaixo da justiça, por debaixo da palavra de Deus, conhecerem, meditarem, estudarem, eles têm os seus sentidos exercitados. Então, o que ouve, o que vê, o que fala, onde põe as mãos, onde põe os pés, né, com quem se relaciona, tudo isso, todas essas faculdades, elas são exercitadas para discernir o bem e o mal, e as suas escolhas, aquilo que ele pensa, sempre está com base na reta justiça. Então, ele não só discerne o que é bom, o que é bem, mas ele sabe quando há a operação do engano, quando há o mal, quando está fora da palavra, porque a gente já sabe, né, que o adversário ele age sutilmente. E essa pessoa, ela tem a mente de Cristo. Quando a gente fala da mente de Cristo, é o amadurecimento espiritual que nos traz isso, que nos faz discernir entre o bem e o mal, as coisas que vão trazer vidas, coisas que vão gerar morte, com amadurecimento espiritual, com entendimento. E você precisa praticar a palavra para amadurecer isso em você. Não é somente ler, mas é praticar. O centro do judaísmo, né, era o sacrifício, eram os sacrifícios no altar. O centro no cristianismo e no judaísmo messiânico, né, aqueles judeus que creram em Jesus como Messias, é que já foi feito um sacrifício. Esse sacrifício que Jesus apresentou diante de Deus, ele foi único e perfeito, e foi suficiente diante do Senhor. Sem o amadurecimento, não conseguimos entender o que é mal em nós. A inveja, a cobiça, a maledicência, o ciúme, a mágoa, tudo aquilo que foge, né, a lei do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu para trazer harmonia, paz, justiça, alegria. E quando nós servimos ao Senhor, nós mudamos esse mundo, né? Quando você crê que já existiu, que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito, quando você peca, você se arrepende e você retorna ao Senhor, né? Você volta a agir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra dele. Quando você transgride, né? Sente ciúme, cobiça algo, fala algo que na verdade gera morte, não gera vida, né? Ou aqueles pecados mais morais que todo mundo geralmente foca mais. Você reconhece e você luta contra o pecado, entendendo que Jesus ele já pagou o preço, então não precisa ficar apresentando um sacrifício de animal diante do Senhor, mas nós precisamos lutar contra a transgressão ainda, porque a gente ainda está nesse corpo de carne, e entendendo o seguinte, que quando você serve ao Senhor, quando você vence o pecado, quando você age em conformidade com a palavra, quando você anda em integridade, na reta justiça, na verdade você está mudando o mundo ao seu redor. Você afeta o plano espiritual e o plano espiritual afeta o físico, está tudo ligado, né? E é por isso que há tanto impedimento nos nossos sentidos, para que a gente, na verdade, não consiga discernir o bem e o mal. Quanto menos, né, quanto mais tardio em ouvir, mais a gente é roubado e menos a gente coopera para a transformação com a expansão do reino, porque quando nós andamos em justiça, nós estamos representando o reino do Senhor, que é de justiça, de integridade, né? Que é pacificador e que gera vida e vida em abundância. Então, sonde o seu coração, né? Busque do Senhor aquilo que Ele espera de você, que é amadurecimento espiritual, que é compreensão da palavra,
que é retidão, para você amadurecer, compreendendo que esse amadurecimento, né, esse conhecimento da palavra, assim como tem um salmo que diz, se não me engano é um salmo ou um provérbio que diz que o entendimento, ele nos afasta do mal, o entendimento a respeito da palavra do Senhor, da justiça do Senhor, ele nos afasta do mal. E Deus, ele espera, né, que a gente seja perfeito na palavra dele. Então, busque isso, porque vocês vão alcançar, porque esse é o desejo do Senhor, né? O Espírito de Deus, ele foi dado a nós para nos ajudar nessa luta contra a nossa carne. E se por acaso você tropeçar, falhar no meio do caminho, lembre-se que a misericórdia do Senhor está sobre os justos e nós fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo e fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor, ele olha para nós e vê a purificação dos nossos pecados através do sangue de Jesus, que é um sacrifício perfeito. Mas não ande no pecado, né? Vença o pecado, porque isso afeta o ambiente, isso te dá autoridade para que você mostra para o Senhor a tua confiabilidade, para que Ele derrame sobre você a autoridade, te leve, né, aos lugares que Ele quer fazer com que o seu reino seja revelado, e isso te dá mais força e maturidade espiritual, e as suas lutas não serão sempre as mesmas, né? Você sai do círculo vicioso dessa forma. É a melhor forma, ao invés de ficar procurando quantos passos eu tenho que fazer para vencer o pecado X, para melhorar a situação na minha família, obedeça às escrituras, busque maturidade espiritual para que as tuas faculdades sejam exercitadas e você consiga discernir o bem e o do mal e possa, com sabedoria, agir como um mestre aonde você estiver, né? Que foi justamente essa crítica que o autor aqui de Hebreus trouxe sobre os judeus. Vocês receberam o oráculo do Senhor e parece que vocês têm que aprender novamente. Nós, pelo Espírito de Deus, recebemos as leis no nosso coração e nós recebemos revelação pelo Espírito de Deus acerca de todo esse oráculo, né? Só que é preciso ler, meditar, se alimentar da palavra, se fortalecer dela e buscar andar de acordo com a reta justiça, certo? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ou está tudo certo e podemos encerrar? Tudo certo? Põe um joinha aqui, um ok, qualquer coisa, ou faça a sua pergunta. Bom, acho que ninguém tem dúvida, né? Então é isso. Que o Senhor abençoe vocês, que espero ter passado as informações de uma forma clara. Caso tenham alguma dúvida, só colocar nos comentários aqui do vídeo ou mandar por direct e a gente vai se falando até semana que vem com o capítulo 6 e com mais aprofundamento no conhecimento e no entendimento a respeito de tudo que está escrito na carta aos Hebreus, certo? Uma boa noite, que o Senhor abençoe vocês e boa semana.